Paz e graça seja convosco. Amém. Meu nome é Saulo Daniel, acho que isso vocês já sabem. Eu sou esposo da Ana Priscila, ela não pôde vir hoje, uma causa de força maior. Eu também sou pai do Rafinha, meu garotão está com 1 mês e meio, 6 quilos, um terço, já passou de 1/3 de um arroba. Porque, eu falo isso porque mama é igual um bezerro, é impressionante. As latas de leite estão cada vez mais caras, mas eu louvo a Deus, Ele é fruto de oração e foi enviado para nos curar. O nome dele é Rafael, quer dizer curado por Deus, e Deus tem um projeto nisso. Eu estou muito feliz de estar aqui. O pastor Diogo adiantou, eu estou hoje na liderança do Influence Movement, que é o ministério de jovens da nossa igreja Lírio Barra e Lírio Patamares. Eu tive um prazer imenso de ajudar na organização e estar aqui levando a palavra de Deus com vocês. E eu queria, sem perder muito tempo, já pedir para vocês abrirem as Bíblias no livro de Atos. E é importante esse momento em que está abrindo a Bíblia, porque se você for solteiro, procura a pessoa que você se interessou agora. Se ele já achou Atos, é o cara, é a menina. Mas se ele está procurando entre Gênesis e Êxodo, esquece essa pessoa. Ela não te merece, ela não é de Deus, gente. Vai na fé, esse é um momento muito importante desse culto. Atos dos Apóstolos. Tá fácil. Outro tá em Miqueias ali, cara. Novo Testamento, vamos lá, muda a cabeça. Troca o chip, sai da lei, vem para a graça. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos, capítulo 28. A partir do verso 1. Rafinha está aí? Ah, não. Desculpa. Atos 28, verso 1, diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade. Em algumas versões está escrito os bárbaros. Vamos lá, segue o baba. Porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. E quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse inchar ou cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Acontecia que o pai de Públio estava enfermo de disenteria. Ardendo em febre, Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo que era necessário, e depois de 3 meses, embarcamos o navio de Alexandria, o que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. E que o Senhor nos abençoe na leitura da palavra. Eu creio no poder da palavra. Então eu não preciso ficar assustado depois do que aconteceu aqui ontem. É porque eu subo ao púlpito e a última imagem que vocês têm de um pregador aqui no púlpito é aquele hecatombe, aquele terremoto que aconteceu aqui ontem. Eu saí daqui com a sensação: podia acabar agora. Podia acabar agora porque valeu a pena e eu não vou ter que pregar depois deles. Mas foi bênção. Mas eu não preciso ficar com medo, porque eu creio que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho.
Eu creio no pão vivo que desceu do céu e se fez a palavra, porque no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus. Ele se manifesta através da sua palavra. Havendo Deus falado de diversas formas aos nossos antepassados, por ora, ele tem nos falado através do seu Filho. Cristo se revela por meio da palavra. Eu creio nisso e para mim é o bastante. Eu não preciso estar nervoso, não preciso estar com medo de falar depois do pastor Diogo, depois do Dave, antes de... não posso falar? Eu sei que é o Espírito Santo que está falando. Se eu tirar o microfone, o pessoal lá do fundo não está ouvindo, não. Aí eu preciso do microfone para falar. Mas o Espírito Santo não precisa disso. Que ele fala direto no seu coração, de acordo com sua necessidade. Ele falou que você precisa ouvir. E eu não tenho dúvida de que em algum momento ele vai confrontar você, de acordo com as provas que você colocou diante dele, e vai falar o seu coração, transformando você na imagem de Cristo, conforme ele bem aprover, conforme ele tiver afim hoje. Beleza? O texto que a gente leu fala de uma experiência de Paulo. E é preciso você voltar alguns capítulos para entender que treta está acontecendo aqui. Se você olhar, o livro de Atos vem decorrendo como se fosse um tratado da vida de Paulo. Ele vem falando o que ele viveu, quais foram as experiências dele, a conversão de Saulo, que também se chamava Paulo. Para quem pensa que Saulo mudou de nome para Paulo, aconselho ver um vídeo no YouTube chamado Você Entendeu Errado. Douglas apresenta ele com um cara muito bom. Não vou dizer quem é para você ter vontade de ver. Falando nisso, esse cara escreveu um livro amarelo em parceria com o Douglas, está ali na banca, dá preferência a ele, tá? Ali fora. E o livro vem discorrendo sobre isso. Chega no capítulo 23, dá meio que uma guinada, porque Paulo ouve uma revelação da parte de Deus, Deus falando no coração dele, dizendo: olha, Paulo, assim como você pregou até agora em Jerusalém, e está sendo uma bênção, e está dando fruto, está dando resultado, você pregou aqui na circunvizinhança, mas agora eu tenho algo diferente para você. Importa que você vá também a Roma. Dali, por diante, até o final do livro, é Paulo viciado em Roma. É Paulo com aquele propósito no coração, algo que Deus plantou para ele, e diz: agora eu tenho que fazer o possível para ir para Roma. Gente, Paulo chega a ser preso, colocado diante de Sinédrio, colocado diante de Herodes, diante de Pólux, diante de Drusila, e as pessoas olham e dizem: eu estou olhando os autos aqui, examinando, vi aqui, não tem nada que possa te prender. Solta esse homem, solta. Ele: não. Eu sou cidadão romano, eu tenho um direito. Eu apelo para César, eu quero ser julgado por César. Não me livrem, não. Assim, cara, você estava livre, mas você quer ser julgado por César? Sabe lá Deus por quê? Vai para César então. Paulo tinha Roma no coração, porque Deus falou com ele que tinha um projeto em Roma. Deus falou com ele que através dele Roma seria impactada, e aquilo ali virou algo que ele guardou como uma visão ministerial, como um projeto plantado pelo próprio Deus. Era legítimo. Paulo tinha um sonho naquele momento, o sonho dele era Roma. Em 1963, um pastor negro batista chamado Martin Luther King fez um dos discursos mais famosos da humanidade, e ele pronunciou uma frase que ela tem uma sonoridade que dá vontade de dizer isso todos os dias. Ele começou o discurso dizendo: eu tenho um sonho. Ele estava falando sobre direitos civis de negros na América. Mas você pode falar isso para qualquer coisa. Eu tenho um sonho. Sair daqui com o meu hambúrguer do Bravo, seja lá o que for. Eu tenho um sonho. Vou pegar pesado. Ver o Vitória campeão brasileiro? Isso é delírio, não é sonho. Mas essa frase cabe em qualquer situação, é impressionante. Ela virou meio que um mantra na luta e nos anseios de todos os seres humanos. Todo mundo tem sonho, gente. Cada um de nós carrega aqui sonhos. Mas acontece que no meio disso, Paulo apelou para César. Lá vai Paulo no meio de uma embarcação, até que no capítulo 27 é descrito um vento chamado Euroaquilão. O vento era tão forte que tinha até nome, eu nunca vi isso. Euroaquilão desvia o curso daquela embarcação. Paulo naufraga e vai parar num lugar que depois de algum tempo ele descobriu que se chamava Malta, a ilha. O lugar era bom, excelente, era tão bom que os caras que moravam no lugar eles chamavam de bárbaros.
Ele não sabia nem onde era isso aí. Malta. Foi cuspido, foi arremessado numa ilha que ele não sabia nem de onde, que dizia completamente os planos, o projeto, o sonho que ele guardava em seu coração. Eu queria dizer para você que ninguém casa pensando no dia do divórcio. Ninguém montou a empresa pensando no dia que vai assinar o distrato lá e de solução, que vai dividir, isso aqui fica para mim, isso aqui. Ninguém faz isso. A gente planeja coisas, a gente tem empreendimentos, a gente tem sonhos, a gente tem metas que são programados para dar certo. Mas de repente, sem avisar, as coisas mudam. Um vento impetuoso vem, o vento da frieza espiritual, e aquele seu projeto de se tornar um pastor, de se tornar um líder de louvor, ele é esfriado por conta de uma onda que avassala o seu coração e dá uma crise de fé. A gente não programa as maltas da nossa vida, mas elas acontecem na vida de todo mundo, e muitas vezes sem avisar. As maltas são estritamente necessárias para nós, mas a gente não tem consciência disso. A gente tem um foco, o fito só no nosso objeto. E aí quando vem uma mudança de estado civil, uma perda familiar, quem nunca teve a sensação que seus pais são eternos? Aí vem uma perda. A perda de alguém que você esperava muito que te acompanhasse durante um longo tempo da sua vida. A angústia de não saber o que fazer diante de uma ruptura de planos. E agora estava lá Paulo, largado, cuspido, arremessado, jogado de vez para uma ilha que ele sequer sabia o nome, e que eu olhava para os caras são bárbaros. É tudo que eu posso chamar eles. Como lidar com as maltas da nossa vida? Como administrar situações que todos os dias se levantam e quebram, e espartilham todos os nossos projetos, sonhos, que jogam a gente em situações que a gente não esperava? Como é que lida com isso? Porque você tende a reclamar, você tende a se culpar, você procura explicações. Como é que eu vim parar aqui? Eu sei, eu não estava dando dízimo. A gente vai inventando coisas. Eu sei, foi aquele dia que eu quebrei o jejum. Aí o ônibus quebrou, depois que o ônibus quebrou, eu não dei atenção, e aí vim parar aqui, no adultério. Vim parar aqui sendo traído, sendo envergonhado. Eu vim parar aqui machucado pelo meu líder. Eu vim parar aqui ferido por um relacionamento mal terminado. Eu vim parar aqui com um negócio que eu planejei completamente falido. Eu vim parar aqui, eu me planejei para estar em outro lugar, mas o vento me cuspiu em Malta. E aí você tenta se culpar por causa disso. Você carrega, a culpa passa a te dizer quem você é. Eu quero dizer uma coisa para você. Em primeiro lugar, culpa é um ídolo. A culpa é um ídolo. Porque muitas vezes, de fato, você errou, você teve alguma contribuição naquilo, mas aí a culpa coloca você no papel de vítima. Coloca você para sentir aquele cachorrinho, aquele pobrezinho. E você se ilude e retira a verdade de perto de você. Gente, pensa em Judas. Vocês já viram como é a história de Judas depois que ele nega Jesus? Ele vai chorando, cheio de remorso. Gente, eu traí sangue inocente. Dá pena de Judas. Você por um tempo esquece que ele é um canalha e que Satanás tinha entrado no corpo dele. Porque a culpa modula a visão dele de quem ele é. E eu digo mais, a culpa passa a te dizer quem você é. Primeiro você se acha o cara fiel. Você sabe que você é crente e que você não trai sua esposa. Aí você deu um tropecinho. Agora a culpa já te disse que você é o cara que trai a esposa. A próxima oportunidade que tiver, a sua resistência vai diminuir sensivelmente. Porque quando a mulher te cantava assim, cantou logo a mim, cara. Logo eu, o traidor. Logo eu, o infiel. O Talmud judaico diz: cometa o mesmo erro 2 vezes, a segunda já não vai parecer tão errado. E a culpa vai dizendo a você quem você é. E você estagna em Malta, e você, completamente arrefecido por aquela situação, desespera, chora, se entrega, vai para vícios.
E vai descendo cada vez. A descida de Judas foi meteórica, movido pela culpa e pelo remorso. Mas Provérbios 16:6 diz que assim: a culpa se expurga com verdade e misericórdia. A verdade, em primeiro lugar, é: admita, você tem erros, cara. Para de ficar tendo pena de si mesmo. Todo casamento termina com culpa compartilhada. Acontece. A falência de uma empresa sempre tem culpa de todos os sócios. Em alguma coisa você errou, seja na vigilância, seja na diligência. Primeiro a verdade, mas depois a misericórdia. E misericórdia é sempre um encontro. Vem das duas palavras misere e cardio. Miserácio e cardio. É miséria, pobreza com coração. A misericórdia é sempre o encontro do coração de Deus com a miséria do homem. É o encontro da vida com a morte. É o encontro do choro com o lenço. A misericórdia de Deus, por isso, é a causa de não sermos consumidos. Porque ela modula novamente o seu pensamento para te dizer: não deixa que a culpa diga quem você é. Deixa que Jesus diga quem você é nele. Como enfrentar essas maltas? Eu lembro da situação em que Israel inteiro estava envergonhado, porque um gigante chamado Golias parou no meio de um vale durante 40 dias, dizendo: ei, seguinte, arruma um homem aí para lutar comigo, porque parece que não tem um homem, Israel. Alguém aqui para fazer um rola aqui no chão? Bora, 5 minutos, vê se alguém fica sem eu finalizar. Vou amarrar um braço para trás. E aí, vem? Não tem ninguém. Frouxos. 40 dias. Um monte de homem ali parado. Você vai? Eu vou. Não. Vai você. Você está mais preparado? Pô, estou uma semana sem treinar, cara. Pô, você está na roxa já, estou na azul. Vai lá. Não, tem uma marrom chegando. Um monte. E ninguém ia. Todo mundo olhava para aquilo e via uma vergonha iminente. Um desespero, veio uma malta. E eu, pô, a gente estava tão bem, para que esse cara veio para cá? Eu não sou de briga. Para que essa situação se levantou? E aí vem Davi, o pobrezinho, veio para levar comida para os irmãos. E aí ele ouve alguém dizendo: ó, seguinte, o rei falou que quem enfrentar esse cara e ganhar, ele vai dar isenção de impostos. O cara nunca mais vai ter carnê-leão, declaração de imposto, não precisa mais disso. O rei vai encher ele de riqueza. Davi, parece bom. Sim. O rei vai dar a filha dele em casamento. Opa. Eu vou sair do Eu Escolhi Esperar, meu Deus. Eu vou parar de seguir eles no Instagram. Oh, glória. Davi imediatamente, peraí gente, eu ouvi direito? Chama alguém. O rei vai dar o quê? É isso. O rei vai transformar aquele homem que enfrentar e vencer esse gigante em alguém que nunca mais vai pagar impostos, em alguém bem sucedido financeiramente, em alguém casado. O rei vai mudar o status, o rei vai elevar o patamar daquele que enfrentar e vencer. Davi, eu quero. Toca a bola em mim que é jogo. Sou eu esse cara. Enquanto todo mundo via uma vergonha iminente, Davi, o homem segundo o coração de Deus, via a oportunidade de uma mudança de patamar na sua vida. As maltas que o Senhor coloca são um instrumento que Ele usa muitas vezes para trabalhar em nosso coração, para nos elevar a um outro patamar de nossa vida. Ei, enfrentar esse gigante vai colocar você numa situação em que você nunca imaginou estar, Davi. Sem Golias, Davi não seria rei. Eu ouso dizer isso tranquilamente. Sem Golias, Davi nunca seria o rei Davi. Golias foi a etapa necessária para que Davi se tornasse esse homem que a gente conhece como salmodiador, rei, servo, homem de Deus. Mas você toda hora clama ao Senhor um milagre que mate Golias. O nosso clamor por milagres muitas vezes reflete a impaciência e a não sujeição aos projetos de Deus que visam nos transformar em quem Ele quer que você seja. Que visam transformar o nosso coração. Deus trabalha por meio de transformações. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou advogado de profissão.
Para me formar, para ser um advogado, eu precisei estudar 5 anos. Depois fiz uma prova. Prova do OAB, passei. E só então alguém olhou para mim e disse: meu filho, eis que tu és advogado. Só então eu ganhei isso. Só então eu peguei a carteirinha e disse: ó, gente, eu sou advogado. Depois que eu aprendi a ser um advogado, eu virei um advogado. É assim com o médico. O médico primeiro estuda, aprende. É assim com todo mundo, gente. Ele primeiro aprende a ser e depois vira um. Correto? Correto. Mas no reino de Deus a lógica é o contrário. Primeiro, ele olha para você do jeito que você está, distante, frio, angustiado, desesperado, desenganado. Toca no seu coração, te justifica imediatamente, regenera o seu eu interior, o seu homem, e chama você de filho. Tu és meu filho amado. E depois você vai aprender a ser. Depois você começa a aprender. Eu sou filho, o que eu faço agora? Já posso dar o dízimo? Tem que fazer jejum? Você não sabe nada. Ontem algumas pessoas levantaram a mão e disseram: eu recebo Jesus como meu suficiente Salvador. E agora? E agora? Agora você vai ser transformado. Agora você vai sendo moldado. Agora você vai caminhando. Você vai sendo evoluído e transformado, cada vez moldado conforme a imagem de Cristo. É assim que acontece. Coríntios capítulo 12 fala de dons espirituais, de armas que Ele nos dá para cada vez mais sermos usados em instrumentalidade. Mas aí ele faz um gancho do 12 para o 13. Primeira carta aos Coríntios. E vocês ouviram sobre os dons? Agora eu vos apresentarei um outro caminho. Revelação, profecia, línguas estranhas é dom, mas amor é caminho. É 1 metro depois do outro, é sendo transformado, é refletindo a imagem dele como num espelho, mas sendo moldado todos os dias de glória em glória. Uma experiência depois da outra, uma malta depois da outra. E aquilo que você chama de muitas vezes obra de Satanás, você quer repreender, Deus chama de trabalho do Espírito Santo para te transformar conforme a imagem de Cristo. As maltas se levantam para te deixar mais parecido com Cristo. As maltas se levantam para que você aprenda o verdadeiro significado de uma elevação espiritual, muitas vezes por meio do sofrimento. Por meio de um sofrimento, por meio de angústia, por meio de uma perda. Ele está te fazendo mais parecido com Cristo. E muitas vezes você não percebe. Só que Paulo aqui nos ensina um verdadeiro tutorial de como sobreviver em Malta. O que eu tenho que fazer quando a Malta chegar? Já sei que ela vai chegar, já entendi. É Deus trabalhando, beleza. Mas e aí? Minha mulher disse que já procurou advogado. E os boletos estão chegando. E aí? Tem mais de 1 ano que eu não ouço Deus falar comigo. Ninguém mais me aceita na própria igreja. Ninguém mais me dá uma carta de recomendação, porque pastor nenhum me quer mais. Essa malta está durando muito tempo. Como é que eu faço agora? Como é que eu sobrevivo diante disso? Como não desesperar? A primeira coisa que Paulo aponta aqui, no testemunho dele, é a necessidade de ter um testemunho fiel perante Deus. Veja só, as pessoas estavam olhando para Paulo. Ele acabou de chegar, primeiro, os bárbaros começam a ser urbanos com ele. Fica aqui junto da gente, tem uma fogueira aqui e tal. Daqui a pouco vem uma cobra e morde Paulo. Todo mundo está olhando para ele. Eu sabia, esse cara é assassino. A justiça não o deixa viver. Eu sabia que ele ia ficar desempregado, ele está falhando no dízimo. Eu sabia que ele ia acabar com esse casamento. Esse cara não comparece num culto. Domingo de manhã ele está onde? Dormindo. As pessoas estão olhando para o testemunho dele. E eu vou te dizer, você não tem o direito de se desesperar diante de uma malta. Porque você tem a quem recorrer. E a primeira coisa que ele nos ensina é a necessidade de um testemunho. Eu lembro da experiência de João Batista. O homem que, primeira vez, antes de Jesus operar qualquer milagre, olha para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todo mundo, como é que ele sabe isso? Esse cara é muito profeta. O maior dos profetas.
Só que ele é preso. Ele ouve Jesus dizer no templo, abre o livro de Isaías e começa a dizer: olha, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me ungiu e me comissionou a pregar liberdade aos presos. João Batista ouve isso de lá e uou, liberdade ao preso. Eu estou preso, banana. É para mim, eu recebo. E o tempo passa e ele continua preso. Até que a angústia vem, a malta está demorando demais. Aí ele manda 2 dos seus discípulos, pergunta a Jesus lá: era ele mesmo que a gente estava esperando ou vem outro? Quem é que vai libertar? Está demorando muito. Aí Jesus olha para ele e fala assim, fala para os 2 discípulos: senhores, vão lá e digam a João o seguinte: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitados, e aos pobres é anunciado a boa nova, a good news do evangelho do reino. O que ele estava dizendo? Fala para João que ele está muito preocupado com o que eu não estou fazendo. Que o olho dele está apenas voltado para aquilo que eu não... Ele está se desesperando porque ele só olha para a situação de prisão dele. Porque ele insiste em ver uma obra que eu não estou fazendo. Ele insiste em se enfiar na porta que eu não abri, na doença que eu não curei, no salário que eu não fiz ser depositado, no contrato que eu não ajudei a fechar ainda. Mas diga para ele que embora eu não tenha feito isso, eu estou fazendo muita coisa. A minha obra continua. O meu projeto não acabou. A obra de transformação que eu tenho operado não parou por causa dele. Não ouse dizer que Deus não está vivo, porque Ele não faz sua vontade. Deus está trabalhando. Deus estava trabalhando. A malta estava acontecendo e Jesus estava trabalhando e João Batista não via. A primeira coisa que você precisa entender é que tem pessoas te olhando. Tem pessoas olhando para o seu testemunho. Tem pessoas olhando para a sua situação. Tem pessoas olhando para você, querendo saber se o Deus que você proclamava enquanto tudo estava bem, continua sendo Deus, agora que você está desempregado. Tem pessoas que dependem da palavra que sai da sua boca para conhecer. O crente lê Bíblia, mas o ímpio lê o crente. Você é a única Bíblia que muita gente vai ler na vida inteira. E as pessoas estão com o olhão. A justiça não deixa viver. Aí, a cobra está picando ele. E na hora que a cobra se levantou, Paulo veio para o fogo, sacudiu, e a cobra fugiu do calor, porque no meio do fogo ela não se deteve. E nenhum mal aconteceu a Paulo naquela hora. Vendo isso, pensaram: não, esse homem certamente é um Deus. Certamente esse homem tem alguma coisa a comunicar para a gente, porque com ninguém mais isso acontece. Não é possível que ele tenha passado por uma perda familiar e ainda assim consegue dizer: louvado seja o nome do Senhor. Não é possível que ele esteja desesperado agora, sem saber como vai comer amanhã, mas ele não se aflige, porque ele sabe que o Deus que veste os lírios do campo e que serve os animais que não trabalham e não fazem nada, também vai cuidar deles com muito mais amor. Não é possível que no meio de tanto desespero no mundo, tanta ansiedade, tanta angústia, no meio da geração mais ansiosa da história, ele consegue descansar no Senhor e orar e louvar Ele, sabendo que o amanhã pertence a Ele e que Deus não desamparará. Não é possível. Como isso pode ser? Como é que pode acontecer isso? Traz isso para o fogo. Traz isso para um ambiente onde o calor do Espírito Santo te envolve. Chega na sua delegacia, fecha a porta e conversa com a maior de todas as autoridades, de joelho dobrado. E Jesus diz o seguinte: quando você for orar, quando você for apresentar suas angústias, seus medos diante do Senhor, feche a porta e ore. Há um Pai que te vê em secreto. Eu vou dizer para vocês, essa semana a gente fez um relógio de oração para essa conferência. Eu peguei o horário de 23 até meia-noite. E aí eu orava com o meu bebê tentando arrotar no colo. E eu andava pela casa e eu começava a conversar com Deus. Deus, cuida de tudo, da organização, do som. Que seja a boca do Espírito Santo falando. E
tinha vários momentos que eu olhava para trás, que eu tinha certeza que Deus estava ali. E olha, meu Deus, Ele está aqui. Eu senti a presença de Deus de uma forma absurda naquele ambiente, na sala de minha casa. Mas eu vou te dizer, não é sempre que isso rola. Às vezes você fica ali, meu irmão, e você não vê nada, você, nem um arrepio, nem... não tem cheio, não tem chuva, não tem dia que não tem. E eu vou te dizer uma coisa, a recomendação de Jesus não foi se tranque no quarto até você ver Deus. Não foi? Eu não posso garantir a você que você vai ver. Talvez não veja. Mas a palavra dele foi: feche a porta, porque o Pai te vê. Ainda que você não o veja, Ele está vendo. Quando você entrega alguma coisa, uma encomenda no correio, você está vendo a pessoa recebendo lá? Não, você tem que entregar e descansar. O correio é um péssimo exemplo, mas sei lá, o FedEx. Douglas sofre com isso. Mas todo o seu trabalho é entregar e descansar. Entregar e descansar. Entregar e descansar. Porque aquilo fugiu do seu controle. Não adianta ficar ansioso. Será que recebeu? Será que o documento chegou? Será que a encomenda? Não adianta. Porque fugiu do seu controle. Mas eu quero dizer que ainda que as coisas saiam do seu controle, tudo permanece rigorosamente no controle daquele que tudo pode e que tudo sabe e que zela pelas nossas vidas. Entrega e descansa. Talvez você não veja Deus, mas com certeza o vosso Pai te vê no secreto. Agita a cobra no fogo, chega lá e deposita, e entrega com sinceridade, fala, vomita tudo que você tem para Ele. Lança: Senhor, eu estou decepcionado, Senhor, eu estou desesperado. Fale, chore. A melhor oração é aquela que você não ensaia. Uma vez eu fiz uma reunião na igreja, terminou a reunião, falei: irmão, ora aí para a gente acabar a reunião. Ele: não, eu não sei orar, peça para outro. Como é que tu não sabe orar, homem? Você não ora antes do almoço, antes de sair, antes de dormir, sei lá? Ele: não, eu oro, mas lá eu oro do meu jeito. Eu falei: velho, pelo amor de Deus, nunca aprenda a orar, porque você está orando certo e não sabe. A oração correta é essa, como John Bunyan fala: na oração é muito mais importante um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Agita a cobra no secreto. Agita a víbora no secreto. No fogo, no lugar onde o Espírito Santo aquece seu coração. Entrega e descansa. Naquele momento, todos viram: meu Deus, esse cara é um Deus. E o que aconteceu? No meio da malta dele, começaram a trazer: ó, é o seguinte, tem um cara aqui chamado Públio. É o manda-chuva daqui, é o bambambam, é o dono da boca. O pai dele comeu a coxinha da rodoviária. Falei para não comer, mas ele foi. Está com disenteria. Qual era de Paulo? Pelo amor de Deus, gente, eu estou em Malta. Dá um tempo. Respeita meu luto. Respeita meu tempo. Eu preciso de um tempo. Não dá, agora não dá. Não dá. Gente, essa conferência saiu na pior época para mim. Eu estou com um filho de 50 dias em casa. É uma indústria aquele menino. É um negócio absurdo. É uma mão de obra escrava cuidar de um guri daquele. Meu Deus do céu. Eu não dou conta. Minha esposa está lá em casa desesperada, orando por mim aqui, mas está desesperada. Tem mais 3 ajudando ela para eu poder vir. É tenso. Mas eu lembro todas as vezes o porquê ele está ali. Porque no final do ano de 2017 a gente estava muito empolgado. A Ana tinha engravidado. E aí no dia a gente saiu para comemorar o nosso aniversário de casamento, para um lugar aqui pertinho. E no meio dessa comemoração veio uma malta, veio um vento euroquilão e a gente passou o nosso aniversário de casamento chorando com um aborto. Era o nosso primeiro filho. Desesperados. E eu lembro
que eu acho que eu nunca passei tantas horas em oração ininterrupta. Toda uma noite em claro, pedindo: Deus, pelo amor de Deus, salve meu filho. Pelo amor de você, por favor, não leve. E ele levou. Ele levou, não teve... Parece não ter um final feliz. Não, e naquela hora ele não teve. Eu invoquei todo o poder, toda a autoridade. Deus disse não. E aquilo foi doloroso. A gente passou meses sofrendo por causa disso. E aí chegou no mês de abril. A gente estava viajando, uma cidade lá no Rio de Janeiro, tentando acalmar a mente. E no meio desse acalmar de mente, ainda de luto, ainda de angústia, vem um morador de rua e diz: ei, eu estou na rua tem um mês. Por favor, me ajude. Me dá alguma coisa aí para eu comer. Eu não posso nem dormir porque o pessoal vem tentar me matar. E eu disse para ele: amigão, dá um tempo? Não, hoje não. A gente está bem angustiado aqui. Não. Quando eu olho para minha esposa, aquela cara: você está louco? Eu já entendi. Fica, calma, volta aí, eu vou ali. E lá vou eu, no meio daquela cidade, procurar um mercadinho aberto para fazer uma cesta básica, para comprar alguma coisa para aquele menino. Eu falei: não deixa ele me seguir, eu vou ali. Então, comprei umas coisinhas e a gente tenta achar ele no meio daquela cidade. Acha ele de novo. Desculpa, eu estava nervoso, estava angustiado. A gente está passando por alguns problemas. Mas você aceita aqui uma cesta básica? Comprei uma coisinha para você vender lá na praia. Ele: puxa, obrigado, eu aceito. Como é que você chegou aqui? Por que você está aqui? Por que você está nessa situação? Ele diz: olha, eu era líder de louvor na igreja. Tenho um filho chamado Natan, que eu queria que meu filho tivesse o nome de profeta. Mas um dia eu perdi o emprego, invadi uma residência, fui preso, jurado de morte, não posso voltar para minha família. Estou desesperado, querendo mudar de vida. No meio de Malta, Deus dizendo: eu quero te usar. E eu angustiado, eu perguntei a ele: qual é seu nome? Ele: Rafael. Vamos orar por você agora, Rafael? E aquele homem no meio de uma praça hipermovimentada gritava: Jesus, eu quero ser liberto. E a gente gritava de cá, ele gritava de lá. A gente se abraçando, nós três no meio de uma praça hipermovimentada, turística, chorando por causa de um pecador arrependido, precisando e clamando por paz, pela mão do Senhor. E a gente orou por ele naquele dia, ele saiu alegre, ele: eu vou mudar de vida, eu sei, Cristo vai me ajudar, eu sei que ele não desistiu de mim. E a gente foi dormir, e a gente tentou dormir porque não dormiu, a noite toda pensando em Rafael. Meu Deus, eu preciso levar esse homem num lugar de recuperação de drogados. A gente precisa fazer alguma coisa por ele, a gente precisa mover. Amanhã a gente vai procurar ele de novo. E a gente saiu toda uma noite procurar Rafael e nada de encontrar Rafael. Rafael sumiu, jogou o pó ninja. Cadê Rafael? Ninguém encontra. Depois de muito cansaço, a gente encontrou uma igreja. Vamos entrar aqui, assistir esse culto. O culto foi pra gente, absurdamente para mim. O pastor falava sobre a mulher cirofenícia, a cananeia, que rogava a Jesus: e Jesus, tem misericórdia, porque minha filha está miseravelmente atormentada. E o pastor disse: talvez você tenha alguém na sua família, alguém que você ama, que você já fez de tudo, e que agora fugiu do seu alcance. O que você tem a fazer é entregar na mão de Jesus e confiar. E aí ele fala assim no final: ore agora por alguém, talvez o seu filho, ore pelo filho que você já não pode mais fazer nada. E aí Ana olhou para mim e disse assim: olha, meu filho hoje é Rafael. Eu vou apresentar ele diante do Senhor. Meu filho hoje é aquele rapaz por quem eu já não posso fazer mais nada. Vou apresentar ele diante do Senhor e pedir que o Senhor cuide. Eu não sei o que aconteceu com aquele Rafael, mas naquela hora Deus deu uma revelação a ela, que ela estaria grávida e que o nosso filho se chamaria Rafael. Rafael está em minha casa hoje, para honra e glória do nome do Senhor.
No meio de Malta Ele quer te usar. No meio da sua angústia, no meio do seu desespero, no meio do seu luto, Deus tem uma grande obra e Ele está chamando você. A melhor forma de enfrentar um luto é dizendo: Senhor, eis-me aqui para aquilo que você quiser fazer. Eu sou o teu vaso, eu sou o teu instrumento. Quebre a minha vida e faça de novo, porque eu pertenço inteira e completamente e sem reservas somente a Ti, ao Teu querer, ao Teu propósito. Ele não lhe perguntou o que você está sentindo na hora que Ele te chamou. Por quê? Porque antes que a palavra salte a sua boca, Ele conhece o seu coração. Ele sabia quem você era. Ele sabia o que você sentiria. Ele sabia das suas potenciais necessidades e tristezas. E mesmo assim, Ele apostou e investiu na sua vida, chamando e tocando no seu coração. A obra que Jesus convida, Ele mesmo financia. No meio da malta, no meio do desespero, no meio do choro, Ele nos convida a uma obra maravilhosa, a não negar o nome dEle e a continuar servindo. Vai, Paulo, tem alguém precisando de você, tem alguém precisando de oração. E você fica pensando, gente, imagina um menino apaixonado por Jesus, com o coração quebrantado, mas gago. Assim, não dá para pregar. Tem dificuldade, pesado de língua, sei lá, fanho, sei lá. Imagina ele também desafinado, até para tocar campainha. Vocês concordam comigo que ele está na segunda divisão da igreja? No ministério ali. Não vai cantar, não vai pregar, vai fazer o quê? A gente limita o poder de Deus. Tá, eu vou fazer o quê? Como eu vou servir a Deus? Que tipo de ministério, que tipo de atuação eu posso ter? Que tipo de serviço eu posso entregar a Ele? Gente, vocês sabem qual foi a primeira vez na Bíblia em que há uma referência assim: fulano de tal foi cheio do Espírito Santo? Vocês sabem quem foi esse homem? Enoque, né? Não. Adão, Abraão? Não. Bezalel. Êxodo, partido 31. Partido 30. Bezalel. Um homem que foi cheio do Espírito Santo para fazer um desenho ou uma escultura. Para fazer alguma coisa que não é cantar nem pregar. E nem orar com poder, e nem curar ninguém. O Espírito Santo se manifestou nele para que ele fizesse um desenho, uma escultura. E eu que te pergunto, você já pediu para ser cheio do Espírito Santo para fazer uma venda? Para fazer uma audiência? Eu quero entrar nessa audiência cheio do Espírito Santo. Eu vou falar aqui com vocês. Já falei isso na minha igreja, mas é importante. O momento em que eu mais me sinto cheio do Espírito Santo, em que eu tenho certeza que Ele está agindo com poder, normalmente não ocorre pregando, normalmente não ocorre nas loucas vezes que eu me aventuro a cantar na igreja, ou que eu estou orando por alguém. Não! Normalmente isso ocorre quando eu estou no meu escritório, chega um casal dizendo: doutor, a gente já tentou de tudo, a gente vai separar. A gente desiste do casamento. E eu digo: pera um pouco, vamos conversar. E eu passo 1, 2, 3, 4, 5 horas trancado numa sala conversando com eles. Mas quando a reunião acaba, eles dizem: doutor, muito obrigado, a gente vai pensar mais um pouco, a gente vai investir naquilo que parecia perdido. Muito obrigado, porque aquilo que você falou mudou meu entendimento. E agora eu sei que vale a pena investir naquilo que Deus começou a fazer na nossa vida. É possível ser cheio do Espírito Santo dentro daquele ambiente onde você é escarnecido todos os dias. Quantos querem uma sala de aula cheia do Espírito Santo? Quantos querem um consultório, um ambiente de venda cheio do Espírito Santo? Sabe como isso vai acontecer? O Espírito Santo vai entrar em você e você vai entrar lá. Ele entra em você e você entra nos lugares. Ele toma a sua vida por completo, porque Ele não está preocupado com lugares, Ele está preocupado com pessoas. Você é o templo e a morada e a habitação perpétua do Espírito Santo. O Espírito que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Essa é a promessa que nós carregamos. É possível. Mesmo no meio de Malta você não tem desculpa. O Espírito Santo foi derramado sem medida e quer nos tomar por completo. A última coisa que a gente precisa entender
para vencer Malta, para vencer os desafios, para vencer essas provações, para vencer essas angústias. É o que Paulo fala no final. Depois de 3 meses, a gente foi embora. Depois de 3 meses, sabendo ou sem saber nem onde é que eu estava direito. Depois de 3 meses sem um mapa. Depois de 3 meses morando com bárbaros, a gente meteu o pé. Queria dizer para vocês que Malta demora. E você não é dono do tempo. Malta exige paciência. Malta exige confiança. Malta exige entregar tudo na mão do Senhor e deixar que Ele administre tudo. Talvez muitos vieram desesperados, clamando: poxa, será que é nessa good news que Deus vai dar a resposta que há tempo eu estou precisando? Que Deus vai me livrar, que Deus vai abrir a porta. Será que é lá nesse ambiente? Será que é nessa conferência que eu vou sair de lá com minha Rebeca? Que o demônio da solteirice vai ser expulso? Gente, Malta demora, não tenho como te dizer, não tenho como saber isso. Mas eu tenho alguns palpites. Lendo Jeremias 2, eu me assusto. Deus dizendo: ei, Israel, eu me lembro com carinho. Hoje vocês estão na terra prometida, hoje está tudo beleza. Mas eu me lembro com carinho do tempo em que vocês andavam no deserto. E eu tenho saudade desse tempo, em que eu era tudo para vocês, em que para comer vocês precisavam de maná, para beber água vocês precisavam de uma rocha minando. Eu me lembro do tempo em que tudo o que vocês precisavam vinha de mim. Eu me lembro com saudade. Mas hoje não, hoje vocês trocaram a fonte eterna de águas vivas por um manancial de águas vivas por cisternas rotas que não retêm nada. Vocês esqueceram de mim. E eu quero dizer que a Malta pode demorar mais do que o esperado, principalmente porque nesse momento Deus está trabalhando em você e dizendo: ei, filho, se eu abrir a porta do concurso agora, eu te perco para o concurso. Eu faço questão de você. Talvez Deus esteja olhando para muitos que já não estão na Malta e dizendo: eu tenho saudade daquela jovem solteira que se entregava a mim sem reservas e não estava preocupada se o horário ia acabar, porque tem que agradar mozão. Eu tenho saudade daquele desempregado, ou daquele rapaz que ganhava um salário mínimo, mas que tudo que tinha depositava aos meus pés, confiando que eu não deixaria faltar nada. Eu tenho saudade. E é possível que Deus esteja olhando para você dizendo: eu não vou abrir essa porta hoje. Eu gostaria realmente de dizer, jogar uma promessa aqui, fazer um chá e dizer: acabou Malta, mas eu não tenho como fazer isso. Porque é possível que Deus diz: Malta não vai acabar enquanto você não se tornar aquilo que eu quero que você seja. As Maltas são indispensáveis, porque muitas vezes elas levantam situações, elas levantam circunstâncias que vão te transformar em alguém que você nunca seria sem que essa Malta acontecesse. Davi só foi Davi por causa de Golias. Só foi o rei Davi por causa de Golias. E talvez hoje você esteja clamando desesperadamente: me livra de Malta. E Deus: eu te amo tanto que eu não vou livrar. Tanto que eu te digo: essa obra não acabou. O meu trabalho em você ainda não acabou. Mas eu tenho que te dizer, algumas pessoas são muito amadas porque valem muito. Neymar, quantos seguidores Neymar tem? É o jogador mais valioso do mundo. LeBron James vale muito, é muito amado, tem muito fã. Gisele Bündchen. Imagina Gisele sem aquele corpo, sem a beleza dela. Ela seria a mesma top model? Ela seria a mesma pessoa tão famosa que ela é? Não. Se ela não valesse tanto, ela não seria tão amada. E o mesmo vale para Neymar, se fosse paraplégico. LeBron James, sem um braço. Mas comigo e com você, eu quero te dizer que vale o contrário. Você vale muito porque é muito amado.
O amor de Deus é o caminho que você trilha todos os dias, mesmo quando está em Malta. Aquilo que Ele faz por você é sempre por uma única motivação. Todas as perguntas, todos os porquês que você faz a Deus podem ser respondidos com uma simples frase: porque eu te amo. Porque eu te amo. Porque eu estou passando isso? Porque eu estou desempregado. E Deus está dizendo: porque eu te amo. Porque eu estou aflito, porque eu estou doente. Ele está dizendo: porque eu te amo. Enfim, até nessa situação, até a esperança que falhou, são provas de amor de um Deus que ama incondicionalmente e que não está preocupado com aquilo que vão dizer acerca dele. Ele simplesmente ama como um verbo intransitivo. Ele despeja amor e trabalha na sua vida. E ele diz: eu não vou ser um pai irresponsável. Eu não vou abrir a porta que não tem que abrir, simplesmente por uma causa, por uma questão, por uma única explicação. E essa responde todos os seus porquês: porque eu te amo. Eu gosto muito de louvores antigos. Eu lembro que primeira vez que Douglas entrou no meu carro e eu ouvi uma orada, ele: meu Deus, está tocando música de gente viva. E eu gostava do tempo, e gosto de alguns louvores mais antigos. Eu gosto de um que fala: eu quero ser Senhor amado. Eu gosto disso. Como um vaso nas mãos do oleiro. Isso é música, gente. Para aí rapidinho, para aí. Pode quebrar mesmo? É sério. E se ele quebrar sua coluna? E se ele te expuser na frente de todo mundo aqui? Se ele mostrar seu WhatsApp aqui na frente? Você pediste, meu filho está aqui. Quebrei. É isso mesmo que você quer? Quantos já leram na Bíblia que os humilhados serão exaltados? Mentira, isso não tem na Bíblia. A Bíblia fala que aquele que se humilha será exaltado. Porque talvez você esteja clamando: meu chefe todos os dias me humilha, mas você vai ver que minha hora vai chegar, eu serei exaltado perante Deus. Eu estou dizendo: não vai, porque Deus resiste a soberbos. Mas aquele que se humilha voluntariamente, que reconhece quem é perante quem ele é, se entrega aos seus pés, como aquele homem, aquele publicano, que não ousava dizer, não ousava levantar a voz, não ousava se apresentar e olhando face a face num Deus, como um fariseu fazia. Ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não presto, porque eu não valho nada. Eu me conheço, mas eu também te conheço. E embora eu sei que eu não preste, eu sei que o Senhor tem todo o poder, e as suas misericórdias se renovam todas as manhãs, e são causas de não sermos consumidos. E hoje esse congresso não é um convite ao palco, não é um convite à glória, mas é um convite à humilhação diante dos pés do Senhor, porque todo aquele que se exaltar, esse será humilhado, mas aquele que se humilhar voluntariamente diante do Senhor, esse será exaltado. Fique de pé. Você consegue cantar isso? Você consegue confiar tanto na mão dele, desse oleiro, para dizer: pode quebrar, pode fazer o que quiser, porque mesmo que eu não entenda, na hora que eu te perguntar: Deus, por que eu fiquei paralítico? Deus, por que eu fiquei sem amigos? Deus, por que eu fiquei sem Instagram? Deus, por que eu fiquei sem emprego? Deus, por que eu fiquei solteiro? A resposta vai ser só uma: porque eu te amo. Ele é o oleiro e você continua sendo o vaso. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida
Ó Deus, Tu és o oleiro e a gente continua sendo os vasos. É duro ouvir isso, Senhor. Talvez não seja a palavra que mais nos empolga, talvez não seja a palavra que nos dá mais vontade de glorificar, mas é a palavra necessária para entender que há um Deus trabalhando em nossas dores, que há um Deus que não se esquece de nossos clamores, que há um Deus que pode aproveitar qualquer situação, que transforma gigantes em oportunidades, que transforma ilhas desertas em momentos de comunhão, de calor do Espírito Santo, em que o Espírito se manifesta em nós, por nós e através de nós. Há um Deus que nos conclama, que nos chama no meio do luto, no meio da angústia, no meio da provação, no meio do desespero, no meio da ansiedade, no meio da depressão, no meio da nossa incapacidade plena. Nos chama a uma obra maravilhosa, operada dele, por ele e para ele. Tudo é teu, Senhor. Nós somos os vasos. Vaso não tem vontade, vaso não tem escolha, vaso tem sujeição. Quebre a nossa vida, mas por favor, por misericórdia, faça de novo, porque a tua obra é perfeita e maravilhosa. Nós te louvamos e dizemos que a ti seja dada toda a glória para todo o sempre. Amém, amém e amém.